Mais um vídeo de hoje. Hoje é dia de história. Vamos falar então sobre Aliança para o Progresso. Vamos lá então? Primeiro, pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Aqui nosso sininho para você ativar as notificações, certo? Então, ative as notificações. Na trilha sonora nós temos cachorros latindo para você. Que bonitinho, né? Os doguinhos. Financiar o canal, chave Pix no topo superior do vídeo ou na descrição. Vamos lá então falar sobre o que foi essa tal Aliança para o Progresso. Vamos lá. No auge da Guerra Fria, vamos começar por aí, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi mutilada, parte para o Oriente, parte para o Ocidente, né? Os americanos ficaram com a parte da Alemanha, os europeus ficaram com outra parte, e os russos ficaram com outra partezinha lá. Enfim, então começou uma cortina de ferro, começou um novo processo político-econômico, o mundo se viu polarizado. Cuba teve uma revolução em 1959 lá, né, que retirou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, erradicou o analfabetismo, colocou saúde de qualidade, melhorou a educação, o sistema educacional, né? O IDH cubano teve um salto gigantesco. E isso, eu desafio qualquer liberal que tenha no mundo para poder questionar. E é engraçado que a gente tem no Brasil o fenômeno de gente que é liberal, mas não sabe o que é liberalismo, né? Você quer ler uma única frase de que é liberalismo, mas acha que é liberal, né? Igual aquela música do João de Santo Cristo. Era crente, dizia que era crente, mas não sabia rezar. Esses são os liberais brasileiros. Bom, então o mundo vivia polarizado. De um lado, os soviéticos, do outro lado, os americanos. Tá? Então, de um lado tinha um bloco socialista, do lado de Stalin, do outro tinha um lado que se determinava como liberal. Beleza. Nessa polarização entre comunistas e não comunistas, e capitalistas, o bloco americano, o que aconteceu? Uma coisa que você tem que saber sobre os americanos, sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos só aparentam ser bonzinhos. Os Estados Unidos, eles não são legais com ninguém. Os Estados Unidos, eles não são bacanas. Os Estados Unidos, como diria esse amiguinho aqui no canto, por exemplo, americano pensa em primeiro lugar em americano, segundo lugar americano, terceiro lugar americano, quarto lugar americano, quinto lugar, se der tempo, em americano. Eles só pensam neles mesmos. Tá? É um sistema de autoproteção que eles têm. Como eu citei no começo do vídeo, eles viram, por exemplo, que em Cuba, lá em Cuba, esse singelo e amado país que fala em espanhol e tem tanto em comum com o Brasil, né? Por exemplo, um dos últimos países a abolir a escravidão, nós temos isso em comum. Nós, lá, os Estados Unidos, então, resolveram fazer uma coisinha, já que eles viram que o modelo cubano de 59, que foi implementado, fez tanto sucesso, então eles resolveram fazer uma coisinha para poder tentar brecar os Estados, o avanço, esse propenso avanço dos socialistas. O que eles fizeram? O que esses meninos fizeram? Eles... Aí que vem a graça, tá?
quando o americano faz alguma coisa, qualquer outro país, faz alguma coisa no país vizinho, não é de graça, né? Tem um ditado que diz: graça nunca vem de graça. Graça só se for um sorriso, ou a graça de Deus, mas eles nunca agem de graça, tá certo? Foi uma espécie de plano Marshall, de avanço de algum certo desenvolvimento em países de terceiro mundo, sobretudo em países da América Latina, como Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, entre outros. Tá? Para poder brecar partidos de esquerda, sobretudo propensos ao próprio socialismo. Então, qual que foi a intenção dos americanos que estavam nessa aliança para o progresso? O progresso seria, portanto, enfiar dinheiro americano, né, para o desenvolvimento desses países, desenvolvimento entre aspas, para poder tentar brecar isso, né? Como, por exemplo, sei lá, fazer escolas ou centros de abastecimento de água, ou não sei, uma coisa que estava estranha ali, mas tá tudo certo. Fazer uma comunidade, como por exemplo a Vila Kennedy, né? Que esse nome não é à toa. Isso é uma coisa, tá? Eu nasci depois de 61. Tá? Eu sou de 92, eu não sou de 71. Então, quando os americanos fizeram lá a Aliança para o Progresso, por exemplo, que foi anunciado em primeiro lugar, foi no Voz da América, que é uma rádio que fala sobre essas questões americanas, etc. Foi justamente para poder colocar incentivo americano nesses países, para poder propagar as ideias americanas, né? E depois fala que a gente de esquerda que doutrina, né? Esse tipo de investimento não é barato. Esse tipo de investimento tem um determinado foco para ser servido. Então, esses investimentos americanos nos países eram uma espécie de plano Marshall para poder incentivar com que esses países ficassem à mercê dos Estados Unidos. Quem não gostou nada disso foi um governador gaúcho chamado Leonel Brizola. O Brizola, por exemplo, ele era contrário. Falava-se, por exemplo, se eu for comparar aqui o plano, esse plano de aliança para o progresso com alguma coisa, como se fosse um peixe, né? O Estado americano joga um financiamento estatal aqui, morde a isca e você fica à mercê do que o americano quer, tá? Por exemplo, dar nome de criança com o nome de presidente americano, como foi o meu caso, o nome de escola, o nome de, sei lá, qualquer outra coisa, né, comunidade, não é à toa, é para se criar a cultura de que o americano é bom, de que o americano é razoável, do que o americano sabe. Então, essa aliança do progresso, para o progresso, de enfiar dinheiro em países de terceiro mundo, sobretudo latino-americano, para tentar frear a tal ameaça comunista, era uma forma que o americano tentou, pelos meios financeiros e culturais, de manter seus domínios e seus tentáculos em países mais pobres. Desculpa pela tosse. Mas entre esses países mais pobres estavam, por exemplo, o Brasil, a Venezuela, a Argentina e outros mais. Tá? Por exemplo, as cidades no Nordeste ganharam uma escola com o nome de Kennedy, por exemplo. Com o presidente Richard Nixon, a Aliança para o Progresso acabou. Mas muitas das marcas que ficaram tem até hoje. Né? E isso não se ficou apenas nos anos 60 e 70, né, após a morte do Kennedy, mas prolongou por bastante tempo. A cultura americana está muito impregnada no Brasil. Né? O Ariano Suassuna dizia uma coisa que é interessante,
Que era que antigamente, quando os americanos queriam dominar um país, era só mandar para lá tanques, aeronaves, blindados, soldados. Hoje, é só utilizar, por exemplo, a cultura deles, como Madonna e Michael Jackson, que é muito mais barato e muito mais eficaz. Que através de você refazendo a cultura do país, você consegue dominar esse país. Né? Então, dominação de língua, dominação de tudo. Né? Tanto é que, é até engraçado, né, que o ator, por exemplo, o Marcelo Adnet, ele na época da Guerra Fria, ele era jovem, final da Guerra Fria, eu acredito, os amiguinhos dele resolveram aprender inglês, ele resolveu aprender russo. Isso é um dos grandes sinais. Por que tão poucas pessoas no Brasil falam russo e muita gente fala em inglês? Por causa da dominação americana. Por que sei lá, pouco da cultura e olha que nós temos muita cultura russa, né? De outros países. Eu estou citando a Rússia porque ela fez parte da Guerra Fria. No Brasil nós temos a cultura, por exemplo, de ler Dostoiévski. Algumas pessoas bebem vodka, brincar na montanha russa e comer estrogonofe. Mas por que a cultura americana, por exemplo, do fast food, até a palavra fast food é muito mais presente na forma no Brasil do que o, o russo? É isso. Bom, nada mais a acrescentar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, assistiu até esses quase 12 minutos. Por favor, financie o canal, que é a única maneira que esse canal tem de sobreviver. Através do financiamento público, a chave Pix está na descrição do vídeo ou no canto superior. Só você apontar forma de pagamento no seu banco aqui para o canto superior, você tirar print. É isso. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Amanhã tem live. Tchau.